Oi, maravilhosas! Hoje o episódio é com ela. Ela, que é casada com o Carlos Henrique, mãe da Lavínia, da Letícia, com graduação em marketing e pós-graduação em marketing digital e neuromarketing. Vanessa, Seja bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada, meninas. que prazer ter você aqui conosco para falar de um assunto tão bacana. O prazer é todo meu. Vanessa, afinal de contas, o que é neuromarketing? E como ele pode ajudar a crescer a minha empresa ou meu negócio? O neuromarketing é a junção do marketing com a neurociência. E ele busca entender o comportamento do consumidor na hora da compra. Então, por muito tempo, as pessoas acreditavam que o preço, ou a qualidade, ou até mesmo o atendimento, que faziam a diferença na hora da compra. Só que a neurociência vem mostrando o contrário, que isso é uma pequena parcela. 95% das nossas decisões de compra acontece no automático, no sistema emocional do cérebro. A Apple, por exemplo, a Apple nunca fez o computador mais rápido, nunca teve o melhor preço e ainda assim sempre foi líder de mercado. O porquê disso? O que está por trás disso que a neurociência tem investigado através de muita pesquisa, muito estudo, e chegou-se à conclusão que 95% das nossas decisões estão no piloto automático. E por que isso? Numa era principalmente da rede social, tem muita informação. Hoje todo mundo está na rede social. Hoje, até um cachorro tem rede social. E assim, não que o cachorro tenha, né? Mas o dono, ele faz uma rede social para o cachorro. E uma criança tem rede social, uma empresa tem rede social. Então, é muita informação que chega o tempo todo. Quando tem muita informação, você tem pouca atenção. Então, o seu cérebro, ele começa a tomar decisões no automático, no piloto automático. A rede social foi feita para te colocar no automático. É por isso que a gente fica rolando o feed um tempo, quando a gente vai ver já passou 1 hora. Você entra para fazer uma coisa, você começa a ver o aniversário de fulano, a viagem de ciclano, e a hora que você vê, já passou meia hora e você tá pegando receita de bicarbonato de sódio com vinagre. Isso é comida queimando lá no fogão. Menino gritando lá no banheiro. Quando você não esqueceu de fazer a comida, né? Porque às vezes a hora da escola e cadê? E esqueceu. Então, hoje em dia, com esse bombardeio de informação, a gente, em média, exposto a 400 anúncios por dia. Eu te perguntar se você lembra de 10, você consegue me listar? 10? Nenhum. 10 não é nem 5%. A gente não consegue. Tem estudos, inclusive, que mostram que 99% dos posts são ignorados. Ou seja, apenas 1% chega de fato na consciência do consumidor. É muito pouco. E o motivo dele ajudar as empresas é justamente esse. Se a pessoa toma 95% das decisões no automático, e se você consegue entender quais são esses estímulos, quais são os mecanismos por trás da decisão de compra, pensa no poder que você tem. Nossa, é muito grande. Você pode fazer a pessoa comprar compulsivamente. Você tem acesso ao cérebro comprador. Porque sabe aquele velho ditado? Para você ser lembrado, você precisa ser visto. Sim. Ele já não é mais 100% verdade. Eu perguntei, vocês são expostos a 400 anúncios. Quando vocês se lembram? Vocês viram, vocês não lembram. Entende? Sim. Então, não basta mais só estar na rede social. Você tem que chamar atenção no nível cerebral. Então, o assunto, o tema, ele tem que chegar num ponto ali do cérebro que vai fazer a pessoa lembrar. Não só nos ver, mas um assunto, o que a gente vai falar na hora lá tem que ser lembrado e chamado a atenção para a gente conseguir guardar. Chamar atenção, na verdade. Porque o que você diz vem depois. Então, a primeira função do seu post é chamar a atenção. Você tem que fisgar a atenção do seu cliente. Não adianta nada você ter um conteúdo excelente, sendo que você vai passar batido. Então, a primeira coisa é chamar a atenção. E depois você entra com o seu conteúdo e com tudo mais. Já que você disse que não é só publicar, você disse que tem alguns mecanismos que chamam a atenção. Quais são esses mecanismos? Na verdade, existem vários. Mas assim, se eu for falar todos, a gente vai gastar uns 5 podcasts. Mas se o pessoal interessar, a gente pode marcar uma call no Zoom.
E aí, sim, a gente explica tudo direitinho para todo mundo, tintim por tintim. Mas vamos tentar um aqui, por exemplo. Branco, branco, branco. O que a vaca bebe? Leite. Água, gente. Ela produz o leite, né? Essa é nova, eu nunca vi. Essa foi demais. Essa é nova. Tá vendo? Isso é o quê? Isso é a pré-ativação. Então, eu pré-ativei a ideia do leite na sua cabeça, porque eu falei branco, e foi só uma palavra. Você viu que eu falei só branco? Eu não falei nada sobre leite. E já pré-ativou isso na sua cabeça. Meu Deus, como a gente é manipulado e não sabe. E isso, assim, isso é existem... Código cultural é de um poder que, se o pessoal soubesse... Não é bom nem falar, é até perigoso. Agora eu quero saber. Então, assim, a pré-ativação pode acontecer não só com palavras, igual eu falei, que foi uma palavra só, mas pode ser por cores, por grafismo, por imagens. Você pode inserir tudo isso, pré-ativar isso no cérebro do cliente e levar ele a uma conduta que lá no final ele chega na conclusão por ele próprio. Entendeu? Bacana. Porque quando ele chega na conclusão por ele próprio, ok, quando você tenta convencer ele, ele cria uma barreira. Ele acha que não é bem aquilo. Então a pré-ativação é para quê? Para ele se convencer que foi ele mesmo que chegou naquela conclusão. E assim a venda fica bem mais fácil. Então é essencial entender que a decisão de compra, ela acontece no subconsciente. E a persuasão também acontece no subconsciente. É na parte primitiva do cérebro. Porque não existem dois cérebros, né? Na verdade, é um cérebro. Só quando eu falo cérebro primitivo, é o primeiro que se desenvolveu. E o neocórtex, ele vem depois. O cérebro primitivo é aquele responsável pelas coisas automáticas que você faz. Por exemplo, respirar é automático. Digestão, você não raciocina para fazer a digestão. Agora, um cálculo matemático, por exemplo, 2 mais 2 é quanto, Gabi? 4. E 4 mais 4, Renata? 8. E 17 vezes 34, Gabi? 456. Mentira. Traz a calculadora. Eu vou ter que fazer... Não sabe. Na verdade, você sabe. E você sabe o que você sabe. Só que o neocórtex, que é o cérebro responsável pelo raciocínio, ele é preguiçoso. Ele gasta muita energia e ele quer poupar energia, ele não quer gastar energia. Então, o que ele faz? Ele manda todos os comandos, todos que ele consegue, ele manda para o cérebro primitivo, que é o sistema 1, que o Daniel Kahneman fala de sistema 1 e sistema 2. Sistema 2 é o racional, o sistema 1 é o instintivo. Então, você sabe que você sabe, só que você não quer fazer agora. O seu cérebro não quer que você faça essa conta agora. Mas se eu virar para vocês duas e falar, valendo uma viagem para Fernando de Noronha com 7 dias, tudo paga com acompanhantes, quanto que é 17 vezes 34? Vocês vão falar. Porque aí tem uma recompensa por trás. Então, o cérebro também, o neocórtex, ele busca a recompensa. E isso aplica também na rede social. Vocês sabem qual a função primordial do cérebro? Sabe, Renata? Pensando aqui, que você me deu uma confundida. Acho que eu faltei nessa aula. Para transmitir as sinapses. Na verdade, a função primordial do cérebro é te manter vivo. É a sobrevivência. E para manter vivo, o que ele precisa? Ele precisa de energia. Acumular energia e absorver energia. Então, por que é tão mais fácil a gente assistir uma Netflix do que a gente ler um livro? Porque ele está economizando energia. E por que é tão bom a gente comer doce? Porque a gente está acumulando energia. E é até satisfatório saber disso, não é? A gente já tem até as desculpas prontas. Agora, quando eles comentaram, nossa, mas você está comentando doce. Para mim gerar energia. Estou fazendo um acúmulo de energia. Eu quero ganhar uma caixa de bombom a partir de hoje, todos os dias. Vanessa, como isso se aplica às redes sociais? Basicamente o mesmo conceito. O cérebro do seu cliente, do seu seguidor, também quer poupar energia. E você, através do design, você tem que proporcionar essa economia de energia para ele.
Então, você tem que facilitar ao máximo a carga cognitiva do seu design, para ele ter interesse. Porque se ficar pesado demais, ele vai passar. Você vai levar dedada. Entendeu? Então, assim, uma setinha no post, ele não precisa pensar, ele segue a seta. Cores. Quando tem uma cor diferente, ele sabe que ele tem que prestar atenção. Hierarquia de informação, o maior é mais importante. Então, ele bate o olho, ele já sabe o que é. Quando você agrupa as informações, ele consegue escanear o seu post inteiro. Facilitar através de imagens. As imagens falam mais do que palavras. O cérebro primitivo, ele se desenvolveu antes das palavras, antes do verbal. Ele é um cérebro pré-verbal. Então, todas as pistas visuais, cores, grafismo, qualquer esse elemento é pista visual para ele ver se ele quer continuar no seu post ou não. Essa decisão é automática, você não tem consciência dela. Entendeu? É o inconsciente que está batendo nisso. O cérebro inconsciente, ele é muito rápido. Já o sistema 2, ele é muito lento, mas ele raciocina. Então, por exemplo, uma moita mexendo. Cara, se ele pensasse, será que é um bicho pequeno? Será que é um bicho grande? Será que é um vento? Poderia significar a vida dele. Ele não poderia pensar muito, ele tem que agir. Então, um movimento é chamada de atenção. Então, quando você coloca um movimento no seu post, você está chamando a atenção. Por que vídeo hoje tem mais engajamento do que imagem estática? É um movimento, é daquela época. O cérebro foi desenvolvido há 200, 300 milhões de anos atrás. Tem divergência de pensamento entre os pesquisadores. Mas há 200 milhões de anos atrás, a pessoa tinha que pensar muito rápido. Senão ela virava comida. Sim. Até Entendeu? para caçar, para buscar alimento, era tudo muito movimento. Então, falou, Não tinha texto, não tinha diálogo. Quando ele via uma montanha com cume, ele sabia que aquilo ali era perigoso. Quando era mais redondinho, ele sabia que aquilo ali era mais amigável. O design é a mesma coisa. Se você coloca uma coisa muito pontuda, o seu cérebro já reconhece aquilo como perigoso. Tanta coisinhas assim que a gente não faz assim a menor ideia, né, da importância desses pequenos detalhes, porque para quem não entende, acha que é só ir lá fazer um post, publicar, você já tá fazendo o seu dever de casa, mas não, né? Tem que levar tudo isso em consideração, né? É o que a gente falou no início, 99% dos posts são ignorados. Por quê? A pessoa não faz a mínima ideia do que influencia o comportamento do usuário. Porque tem pesquisas que mostram que o usuário ele reage ao design em 0,02 segundos. É muito rápido. Ele não tem como avaliar o seu design. Ele não tem como saber se aquilo ali é bom ou não. Ele não tem como racionalizar em cima do design, do seu conteúdo, na verdade. Porque o design, ele reage. Quando a gente vai fazer um post hoje, levando em consideração todos esses elementos, é melhor você fazer um post mais visual e fazer uma legenda descrevendo ali o que você quer passar ou ser uma junção dos dois? O que dá um maior resultado hoje? O que tiver menos carga cognitiva. Por exemplo, se você fizer um carrossel, ao invés de você colocar tudo num bloco só, divide em 10 slides. Aí facilita o cérebro querer ver. Se você coloca tudo num bloco desse tamanho de texto, ele não vai ler. Ele vai, por mais interessante que seja o assunto, ele não quer ver. Ele vai te fazer pular. Então, às vezes, a imagem é interessante, mas você precisa que ele leia o texto. Aí, quando ele vê na legenda aquele tanto, ele também não vai querer ver. Então, talvez o interessante é mesclar. O texto é interessante, mas é um parágrafo só. Aí você pode colocar ele na legenda. Ou não, vamos usar ele sempre conduzindo o ponto do onde que você está ali. Chama a atenção primeiro e depois conduz a mente dele até chegar onde você quer. Ah, tá. Então, você tem que chamar a atenção dele primeiro, para depois... Sim, o design é a porta de entrada. Falo que o design sempre é a porta de entrada. Mas não há design bom que segure conteúdo ruim. Então, se o seu conteúdo é ruim, ele não vai ficar. E tão importante quanto chamar a atenção é você reter o seu cliente na sua página, né? Bacana isso que você falou desse conteúdo também, né? Porque não adianta ter um design lindo, chamativo,
E você não tem um conteúdo de qualidade. O design é só o gancho. É só para você puxar ele para dentro. Puxou ele para dentro, seu conteúdo é que prende ou não. Eu falo em design, mas também está muito ligado à imagem pessoal, porque a gente usa principalmente o Instagram, o TikTok, né, o YouTube, para a gente se expor. Então, a imagem pessoal também fala muito da gente. E a imagem ela tem que estar congruente com o que você quer passar. Então, não é só o design, a sua imagem pessoal conta tanto quanto o seu design. Então, a primeira impressão é mesmo a que fica. Com certeza. Nós somos seres visuais. É o nosso sentido mais apurado. É o que se desenvolveu primeiro. E a gente usa a visão sempre para reforçar a nossa intuição, vamos assim dizer. Por exemplo, você está numa festa, cai uma garrafa de cerveja no chão, quebra. Você sabe que é uma garrafa que quebrou. E o que você faz? Você olha para saber o que é. Se você está comendo um alimento, você sente um cheiro ruim, o que você faz? Você afasta o talher e olha. Sempre reforçando, o visual reforça os outros sentidos. O design, ele tem uma importância tremenda na estratégia de comunicação. Só que muitas pessoas ignoram ele. Por quê? Porque ele não percebe a influência conscientemente. A influência do design é inconsciente. E aí é que está o pulo do gato. Se a persuasão é feita no nível inconsciente e se a tomada de decisão é feita no nível inconsciente, onde que você tem que investir? Quando você não sabe que você está sendo influenciado, você não cria resistência à persuasão. Muita gente fala sobre o gatilho mental. Gatilho da escassez, gatilho da autoridade, gatilho do não sei o que lá, e tudo virou gatilho hoje em dia. Só que o cérebro da gente é uma máquina de aprender padrão. E quando começa a repetir muito, gatilho da escassez, últimas vagas, 3 lives gratuitas que eu vou te ensinar sobre tal coisa. Online gratuito. Você sabe, no primeiro dia ela vai falar de mentalidade, no segundo ela vai dar um conteúdinho básico, no terceiro ela vai te vender um curso. Você sabe disso, o seu cérebro já aprendeu isso. Então você tem uma barreira. Você já não passa a validar mais aquela questão. Agora o design, como é inconsciente, você não cria barreira. Você é influenciado sem criar a barreira. Ele é mais efetivo do que essas estratégias hoje que estão sendo usadas, então. Do que os gatilhos da escassez, esses outros gatilhos. Sim, por esse motivo. Porque a pessoa não percebe que está sendo influenciada. Então, ela abre para aquilo, ela se abre para aquilo. Político. Você já viu uma discussão política, o partido A e o partido B? O do partido A convenceu o partido B ou o contrário? Nunca. Por quê? Porque ele sabe que o partido A sabe que o do partido A sabe que o do partido B está tentando convencer ele. Então ele cria barreira. Ele cria barreira. O design você não sabe que está sendo convencido, entendeu? E esse tipo de conteúdo, ele então não gera conexão, é isso? Não é que não gera conexão. Ele não é percebido mais, porque o seu cérebro, ele adota filtros de triagem. Então, como ele acha que já sabe o que está por vir, ele ignora. Então, às vezes, ele até tem interesse no seu assunto, mas ele ignora o seu post, porque ele acha que aquilo ali é tudo igual, é mais do mesmo. Então, não é que não gera... Ele não gera conexão, porque não pegou ele. Mas ele não gera, não é pelo assunto. É porque ele acha que é igual aos outros que ele já viu. Entendi. Então é pela percepção que ele já criou. Isso. É a máquina de aprender padrão. Ele aprende o padrão e pronto. E você aprende o padrão do gatilho da escassez, você aprende o padrão da aula online gratuita, você aprende o padrão de determinado post, então você aprende o padrão de tudo. Aí passa para o automático. No meu caso, Vanessa, eu tenho um conteúdo mais técnico. Como que eu posso deixar de lado esses termos mais técnicos e transmitir em uma linguagem que as pessoas consigam entender melhor e gerar uma conexão? Eu vejo muito isso na rede social. Profissionais extremamente técnicos, muito bons tecnicamente e que não conseguem gerar uma conexão justamente porque não conseguem falar a língua do cliente. Porque o que é a rede social?
É o seu mundo e o mundo do seu cliente. A rede social é só aquilo que liga um mundo ao outro. Então, o que você tem que prestar atenção? Da forma que ele fala. Porque a maioria desses profissionais quer colocar o mundo dele no mundo do cliente. Isso não conecta. O que conecta é o mundo do cliente no seu. Você tem que trazer o mundo dele para o seu linguajar. Um exemplo para ficar mais fácil de entender. Tem uma amiga minha que é fisioterapeuta. Ela pediu para dar uma olhada na página dela e o primeiro post estava escrito assim, ó, como a sarcopenia pode atrapalhar a vida do idoso? O que é isso? Gente, é de comer? Pode Passar no passar no cabelo, Pode né? passar no cabelo. Então, o que é isso? O cliente não quer... Você lembra que eu falei que o cérebro, ele não quer pensar? Ele quer economizar energia? Sarcopenia não faz parte do universo dele. Ele não está interessado nisso. Então, ele simplesmente vai passar. Ele vai continuar. Você não conectou com ele. O que conecta? É o idoso. Qual que é a realidade do cliente? É o idoso caindo. Porque o que é sarcopenia? Sarcopenia é uma perda de massa muscular que enfraquece o idoso cai. Então, o que acontece? Qual que é a realidade do cliente? É o idoso cair. Então, você tem que buscar esse gancho. Se ao invés dela colocar o que a sarcopenia traz problema, simplesmente ela começasse a headline. A headline é o título. Seu idoso está caindo? Ou você está caindo? Seu pai está caindo? Seu avô está caindo muito? Aí você tinha, tá, meu avô está caindo muito, meu pai está caindo muito. O que será que vai falar? Isso não é normal, isso pode ser tal. Isso é chamado de sarcopenia. Aí você já falou o seu mundo, mas primeiro você fisgou no mundo dele. Entendeu? Sim. Você tem que falar a língua do cliente. Imagine você tentando falar do elixir da vida eterna em português na Inglaterra. Você acha que alguém vai te dar atenção? Pode ser o melhor produto do mundo, o melhor assunto do mundo. Se a pessoa não entendeu o que você está falando, para ela não é interessante. Você descobriu a fórmula secreta de transformar poeira em ouro. A pessoa não vai te ouvir porque você não está falando a língua dela. É a mesma coisa na rede social. Então, você tem que entender o que o cliente quer. O cliente, ele não está interessado no processo que você vai aplicar. Ele está interessado no resultado final. Qual que é a dor dele? Eu trabalho e não vejo dinheiro. Essa é a dor. Se você chegar vendendo processo, ele não vai comprar. Ele não vai conectar, porque a dor dele não é processo. A dor dele é não ter dinheiro. Então, você começa com esse gancho. Tenta começar sempre pelo fim. Já ouviu falar daquela... Tem um livro, eu até esqueci o nome, mas ele fala que você não tem que vender a furadeira, e sim o quadro na parede. Então, venda o quadro na parede, não venda a furadeira. Sensacional essas leitura aí de imagem de criação, né? De inverter a história, trazer a história do cliente. Eu escuto muito isso, né? No meu caso, não vende cílios, vende a beleza, vende ela poder acordar todos os dias pronta para qualquer ocasião. É isso. É exatamente trazer isso. praticidade para ela no dia a dia. Não adianta eu falar, olha, eu faço um volume brasileiro, que o fio é em Y, e você vai ficar linda. Uhum. Não adianta você falar que o fio é Y, que você usa a cola X, ela tá pouco interessada, ela quer acordar bonita. Exatamente. Então, o que você tem que vender é que ela pode acordar bonita. Então, para você ser visto, você primeiro precisa enxergar. Você precisa enxergar o outro lado, que o outro lado quer, para você ser visto. Pega o problema do seu cliente e resolve. Simples assim. Isso também vale para desejo. Não é só o problema. Pega o que ele quer, pega o quadro na parede, que é o desejo dele, e vende a furadeira. Mas primeiro você vai vender o quadro na parede. Gerar aula, desejo, conexão, entender a dor do outro. Gente, isso é a mentoria aqui que nós estamos tendo aqui hoje. Perfeito. E sabe quem que você vai atrair quando você fizer um conteúdo muito técnico? Só o seu concorrente. Você vai atrair seu concorrente, ele vai copiar, não vai ter resultado também. Copia e cola. Copia e cola. Muda só a logo e o personagem. Isso. E o seu cérebro o quê? Vocês já aprenderam. Ignora. E é daí que, devido a essa praticidade das pessoas
quererem ter ali conteúdo para postar todos os dias, é que surgiu a necessidade de usar ferramentas como o ChatGPT, essas outras ferramentas? E o que você acha disso? O ChatGPT é, de fato, uma inteligência muito inteligente. O ChatGPT é, de fato, muito inteligente, de verdade. Mas tem uma outra ferramenta que é muito mais eficaz na criação de conteúdo. Sabe o que é? Não. Não, eu não faço a menor ideia. Conta pra gente. O cérebro. Por essa eu não esperava. O que acontece? O pessoal acha que criar conteúdo é postar. Na verdade, o criar conteúdo vai muito além disso. É a sua essência. É mostrar a sua essência. São os seus valores. É o que você pensa daquilo, a sua experiência com determinado assunto. Conte a minha história. Ele não vai contar a história, ele não sabe a sua história. ChatGPT, o que eu acho com relação a esse fato? Ele não sabe. A experiência subjetiva é minha. Eu conecto com o seu valor. A gente conecta com o valor do outro, com o que o outro pensa. Aí sim a gente conecta. Porque se fosse só para saber o conteúdo técnico em si, eu buscava no Google. O Google já serve para isso. Então, o que é gestão financeira? O Google me conta o que é gestão financeira. Agora, qual que é a sua percepção com relação a isso? Aí é sua. Eu conecto com a sua percepção, que de repente é diferente da Renata. Eu não conecto com ela, eu conecto com você, porque a sua percepção é diferente da dela. Sim. Porque o pessoal está muito na onda de o ChatGPT faz coisas inéditas. Mas você está copiando dele, então é plágio do mesmo jeito. Né? Assim, a discussão é mais funda do que simplesmente isso. E você pode perceber, determinado comando que você manda para ele, cria um e-book sobre emagrecimento. Outra pessoa vai mandar esse mesmo comando, ele vai mudar pouquíssimas coisas, são pouquíssimas palavras. Então não é seu. Não tem a sua essência, né, Não tem Vanessa? essência, não tem os valores. Então qual que é o sentido de eu me conectar com um robô? Porque é isso que está virando a rede social. A rede social está virando uma roboteca. E é que existe essa palavra, mas está virando. E o nosso cérebro já está entendendo isso, porque tem legendas que eu vejo, eu já sei que não foi a pessoa que criou, eu já não leio. Você percebe Eu realmente que já estou passando o dedo. Uhum. Você pode até dar um comando para ele escrever uma legenda emocional, mas nunca vai ser você. Então qual que é o sentido? Qual que é o sentido de conectar com o que o robô pensa, com o que o robô acha? Não tem. Não tem sentido. É frio, É frio. é longe. Isso. Mesmo fria, sendo digital, tem que ter essa conexão, tem que ter essa relação. Se não fizer sentir, não faz sentido. Essa frase foi forte. Assim, é para deixar bem claro também que eu não sou contra a rede social. E é para deixar claro também que eu não sou contra a inteligência artificial. A inteligência artificial até ajuda. Por exemplo, tem sites de geração de imagens que são fantásticos. De repente, você não tem condições de pegar um fotógrafo ali na hora e tirar. Ótimo, bacana. Junção de imagens. Eu gosto muito de juntar conceitos. E é muito difícil você encontrar imagem com conceitos misturados. Então, essa inteligência artificial ajuda. Mas é o quê? É a minha ideia, eu passando para a máquina executar. Então a criatividade tem que estar na gente. A essência tem que estar. É porque, na verdade, tem muita gente que esquece de olhar para dentro. Até a questão da fórmula pronta. Por exemplo, vai ali, fulano de tal deu certo, eu vou aplicar essa fórmula. Mas quem é você? Quem é você? Tem que olhar primeiro para você. Tem gente que fala, você tem que postar 5 vezes na semana para ter resultado. Se você postar 5 vezes na semana, você vai ter resultado? Provavelmente. Você vai ter uma constância maior, vai aparecer mais. Porém, você tem condições para isso? Você pode ser uma mãe com 2 filhos pequenos, que tem que levar na escola, que tem um trabalho por fora, que esse trabalho te sustenta e você usa a rede social para assim te alavancar. Mas que agora você não consegue dedicar 100% do tempo. Então, você vai conseguir publicar 5 vezes na semana? Não é que a fórmula não dá certo, mas você tem que olhar primeiro para dentro de você, para depois aplicar ou não. Pode ser que uma fórmula dessa dê certo para um jovem. Uma produtora de conteúdo. Uma produtora de conteúdo. Porque, na verdade, nós somos empresários. A gente não consegue passar o tempo todo produzindo conteúdo e estar na rede social. Isso. Mas também tem outra coisa. A gente também não pode usar isso como desculpa. Porque o tempo, se você não arrumar tempo, você nunca vai ter tempo. Sim. Então, você tem que arrumar um tempo
proposital para fazer isso. E seja, eu dou conta uma vez por semana, então eu dou conta uma vez por semana, beleza. Você tira aquilo proposital e faz uma vez por semana. Uma vez por semana bem feita é melhor do que 5 mal feitas. Eu já falo isso constante. Então é melhor você adequar à sua realidade. A sua realidade, porque senão fica muito pesado. Por exemplo, eu sou uma pessoa tímida. Você tem que fazer 20 stories por dia. Eu desisto na primeira semana. Porque isso não está na minha essência. Pode ser que daqui a 2, 3, 4 anos eu consiga fazer isso? Consigo, porque a gente vai desenvolvendo musculatura. Mas hoje, qual que é a minha realidade hoje? Então, eu tenho que adequar tudo isso na minha realidade. Né? Eu acho importante desenvolver as estratégias também de essas oportunidades que a gente tem de gravar e deixar salvo. E depois já colocar lá para o horário que a gente definiu e detalhou, já vai ali o stories, dando exemplo de um horário programado. Porque nem sempre, nem todos os dias a gente está bem. Então, eu, Renata, uso a seguinte forma. Hoje eu estou bem, eu estou com tempo. Então, eu produzo, às vezes, vários conteúdos ali e deixo salvo. Para não ter essa questão de ter que produzir todo dia. E às vezes eu não estou um dia muito bom e vou ter que... Vou abrir uns stories. Não tem como, a pessoa percebe. A gente não tá bem o tempo todo. Nós somos humanos. Nós não somos robôs, né? Isso. A gente não é o chat GPT. Ainda não. Mas, enfim, é isso. Eu acho que, assim, você tem que tirar um tempo, sim, proposital para fazer isso, mas dentro do seu limite. Você tem que saber dos seus valores, mas também das suas fraquezas, para você ver onde que você ataca. Para criar um storytelling bem feito. Essa tática e essa estratégia que eu uso, então, você considera bacana? Aproveitar um tempo que eu estou disposta, estou bem e... Assim, é uma estratégia, né? É uma estratégia. O storytelling não. O storytelling, na verdade, é a arte de contar histórias. Então, é um pouco diferente. Mas a estratégia, assim, ok. É isso que dá certo para você? Ok. De repente, para a Gabi, o que dá certo é ela postar todo dia. Ok também. Qual que tá certo? As duas. Você tem que olhar primeiro para você, para depois. Então, o que é storytelling? Storytelling é a arte de contar histórias. O nosso cérebro, ele foi programado para entender história. Porque história tem início, meio e fim. É uma das formas mais eficazes de persuasão. Jesus Cristo utilizava storytelling. Se você é cristão, é o Filho de Deus que usava storytelling. Se você não é, você tem que admitir que a história dele tem mais de 2000 anos. Né? E que já ouviu alguma vez falar, né? Com certeza, você já ouviu alguma história. Vocês acreditam que todos os alemães eram maus? Storytelling. Storytelling daquele ditadorzinho de bigodinho que a gente falar o nome, o YouTube vai derrubar. Ele também usava storytelling. Então, assim, é uma arma poderosíssima. Move nações o storytelling. O que você vê na política hoje é storytelling. É história de um lado, é história de outro, e todo mundo... Tudo é história. Então, assim, o storytelling, ele tem uma capacidade de entrar na sua memória e de fazer você lembrar incrível. Então, você pode usar isso para contar a história do seu produto. Mas desde que seja claro. Você tem que trazer clareza, tem que ter início, meio e fim. E cortar todos os elementos que não são essenciais. Porque se você coloca um elemento que não é essencial, você está bugando o seu cérebro ali. Você está colocando mais informações. Carga cognitiva demais atrapalha a sua história. Eu tô tentando entender agora onde eu estou errando. Eu tô contando uma história muito longa. Não é o tempo da história. É como você conta a história. Você fala prolixo? Repetitivo. Tipo, você enche de linguiça? Qualquer elemento que não faz sentido nenhum. A frase ficou boa, você continua falando, sendo que já podia ter encerrado. Ter clareza. Acho que a clareza é a palavra-chave. O pessoal fala muito da jornada do herói. Né? A jornada do herói, tal. Mas o que você tem que entender é que você não é o herói. O herói tem que ser o seu cliente. Então, geralmente, a pessoa, quando vai falar a jornada do herói, ele se coloca como herói. E, na verdade, o cliente, ele quer um mestre, não um herói. Então, você é aquela pessoa, imagina qualquer história, pensa uma história qualquer. Sempre vai ter, o herói, ele tem um mestre. Então, você tem que ser um mestre. O seu cliente que é o herói. Se você se passa por herói, você começa a competir com ele. Bacana. Essa percepção é muito... Não tinha parado para pensar.
Muito bacana essa... Saber o lugar. Cada um tem o seu lugar. E, às vezes você tá competindo com o seu cliente por não Até saber o mesmo seu sem papel. saber. Exatamente. Exatamente. E persuasão e manipulação é a mesma coisa? Não, são completamente diferentes. A persuasão, ela te leva a tomar a decisão mais assertiva e não a mais rápida. A manipulação, não. E na persuasão, os dois lados ganham. A manipulação, só um lado ganha. Só quem está fazendo aquele jogo que ganha. Hoje está muito comum o pessoal utilizar a manipulação para tentar ter resultado. Você considera como um jogo sujo ou é um jogo que vale a pena? É um jogo que dá resultado a curto prazo. Qual que é o seu jogo? Você quer chegar longe ou você quer ter um resultadinho agora? Porque se você engana, quem vai acreditar em você depois? Quem é manipulado se sente um bosta depois. E ele não vai querer comprar de você de novo. Eu comprei um curso que eu fiquei com raiva da menina. A menina já está fora do mercado. Ela se sustentou ali durante 1 ano, mais ou menos. Ganhou dinheiro, ganhou. Mas está fora. Ela já não está mais no mercado, porque ela enganou muita gente. Quem quer ser enganado? Ninguém. Ninguém quer ser enganado. Ninguém Então, se o quer- seu jogo é manter, ok, é persuasão. Agora, se o seu jogo é manipular, ganhar um dinheiro, beleza, mas aí você vai arcar com as consequências. Você já viu quando uma pessoa está fazendo alguma coisa meio extraordinária, aí vira outra pessoa e fala, será que é verdade ou será que é marketing? O marketing está virando sinônimo de mentira. Por conta desses profissionais. Profissionais que não têm ética. Por conta desses profissionais. Agora, o marketing é isso? O marketing é manipulação? Não é. Isso é um jogo sujo. Isso não é marketing. Marketing é uma coisa completamente diferente. A persuasão, sim, faz parte do marketing. Porque ela faz você entender aquilo que você precisa. Então, a menina que estava falando lá de sarcopenia, a persuasão, ela conseguiria conectar com um idoso que está caindo muito e está precisando do produto dela. Ela conseguiria através da persuasão. Entendeu? Sim. Agora, manipulação não é marketing. Não é aqui, não é na China, não é no Paraguai, nem em lugar nenhum. Isso não é marketing. O que a Vanessa de hoje diria para a Vanessa de lá quando você começou? Gente, eu diria assim, ó, não compra um computador, compra um Bitcoin. Grava Era o que essa. eu falava. Sinceridade. Grava essa. Se você pudesse voltar no tempo, o que você diria para Vanessa lá do início da sua carreira? Compre Bitcoin. Fala, vai. Oi, caralho, acabei de falar agora. Mas Compra Bitcoin. Naquela época nem existia Bitcoins. Que isso, não sou tão velha assim não, velho. Ô, gente, isso é sério. Eu compraria Bitcoins. Fala de novo. o que a Vanessa de hoje diria para a Vanessa de quando começou? Quando eu comecei no digital, isso aqui era mato. E tinha muito preconceito. Era blogueiragem, era coisa de quem não tinha mais o que fazer. Porque você ficava no celular, o pessoal não entendia que você trabalhava no celular, trabalhava no computador, que você estava trabalhando, achava que você estava zapeando. Então, o que eu falaria para mim é continue. Continue, não ouça demais, mas continue além dos seus medos. Porque o medo paralisa. O medo me deixou paralisada, assim, por algum tempo. Então, o que eu falaria era vá além dos seus medos. Vanessa, sensacional essa entrevista. Foi muito bom te receber aqui e aprender com você. Foi bom estar com vocês, brincar com vocês, deixar correr solto o que a gente quiser. E qualquer faz de conta, a gente apronta. É Xuxa, Angélica? É bom ser ou... moleque enquanto puder. É Xuxa, Angélica Qualquer ser ou aquela humano, outra lá, boneco Mara bom. Maravilha? Xuxa, claro que é Xuxa. Nossa, nós era da época da Xuxa. Eu da Xuxa, Paquitas. É tão bom. Nossa, eu tinha a roupa da Paquita. Eu Meu também sonho era ter aquela cara, bota acredita? branca. E Meus papéis com tudo. Meu sonho era ter aquela bota branca, mas ela era Não, tão cara. eu Minha mãe nunca comprou uma bota tinha, mas ela me branca pra mim. machucava tanto, mas eu usava ela mesmo machucando, porque eu adorava ser Paquita. Para ficar... Você Paquita, vai despedir? pode falar, vamos acabar pra encerrar. gente. Você pode finalizar. Para continuar acompanhando os nossos conteúdos, siga-nos nas redes sociais. E hoje eu quero agradecer a maquiagem perfeita que foi feita pela Veriane.